lateral esquerdo, Léo, ele será mantido como titular? Você pretende poupá-lo? E aproveitando o René Júnior também, se ele vai ser relacionado. O René, o René, o Assunção, né, o Neto, são jogadores que estão vindo do departamento médico, a gente vai esperar, essa partida a gente não vai relacioná-los não, vamos esperar para as próximas partidas aí. E conversei até com o René ontem ali, a gente bateu um papo ali, eles estão retornando agora, e o jogo a gente está, vocês viram a intensidade contra o Corinthians que está o jogo, que a gente tem que jogar hoje em dia, aquela intensidade ali, tem que jogar sempre. A gente precisa de jogadores aí 100%, eles estão bem fisicamente, clinicamente, mas o ritmo de jogo faz falta ainda. Com relação ao Léo, o Mena tem uma convocação para a seleção chilena na próxima quarta-feira, né, a data FIFA, ele vai jogar pela seleção chilena. Então, a gente não vai estar com o Mena aqui, no caso da gente precisar, durante o jogo, né, dar uma descansada no Léo e colocar o Mena. Então, a gente pensa talvez em deixar o Léo fora e colocar o Mena para o Léo estar 100% contra o Vasco, né, fazer esse rodízio. Até pelo volume de jogo, que a gente falei, a intensidade do jogo, o Léo é um jogador que se doa bastante, né, um jogador que se poupa nos jogos, o Léo joga para valer os 90 minutos, né, enquanto está em campo. Então, a gente acha que seria essa viagem, o jogo, o desgaste do jogo, talvez a gente não tenha o Léo 100% para o jogo contra o Vasco, e a gente não vai ter opção do Mena, porque o Mena está na seleção chilena. E quanto à equipe, a gente vai fazer o trabalho tático amanhã, eu defino a equipe amanhã. Aí 60% a 70% da equipe que jogou o último jogo, mas a gente tem a saída do William, tem que definir o substituto, e tem as opções ali no meio de campo, a gente tem uma boa gama de jogadores aí para a gente escolher os que vão iniciar jogando. Ô, Claudinei, obviamente que jogando em casa, sempre o melhor resultado é a vitória, né? Mas da maneira como foi, as chances que o Santos criou, jogou melhor, na minha opinião, principalmente no segundo tempo, parece que a torcida deu uma acalmada, que o clima ficou mais tranquilo. Para vocês, tá assim também? Tá mais calmo? O empate no Clássico melhorou o clima de vocês? Não pelo empate, né? O resultado para nós melhor seria a vitória, né? Não pelo empate, mas pela situação adversa, né? Como eu comentei após o jogo. Você aí, em 4 dias, né? 4, 5 dias, tendo uma viagem desgastante, né? Entre os 2 jogos, pouco tempo para trabalhar, né? A pressão, né? A repercussão que teve. Então, a resposta deles, principalmente na parte psicológica, no emocional, dos jogadores, foi fantástica, né? Porque não é só jogar bem, a gente poderia ter jogado bem e não ter tido aquele padrão de jogo, padrão emocional, na realidade, né, que a gente teve de querer a todo momento ganhar o jogo, não se abalar quando tomou o gol no comecinho do jogo, né, porque você vem, faz a preleção, todo mundo vamos, você toma um gol com 3 minutos, do jeito que a fase estava, né, e aí tem que se ressaltar o comportamento da nossa torcida também, que a gente tomou o gol com 3 minutos e o torcedor continua incentivando a equipe. Isso aí a gente tem que agradecer a nossa torcida, em nenhum momento eles abandonaram a equipe. A gente foi empatar só lá no segundo tempo e eles viram a doação dos jogadores. Então, como resultado, né, não foi bom, mas a gente tranquilo, não pode ficar, né, a gente não pode entrar na zona de conforto. Já foi contra o Curitiba, jogamos melhor Curitiba e não conseguimos vencer. Contra o Corinthians, na minha opinião, também merecíamos a vitória, não vencemos, então a gente tem que continuar jogando. E se a gente fez esse jogo, isso é um parâmetro para os próximos, né? A gente não pode ter menos doação. Não pode ser, nós doamos mais porque era o Corinthians, porque a gente estava pressionado. A gente tem que se sentir sempre pressionado, sempre ter essa doação aí de 100%, se possível 110%, 120%, para a gente não correr susto na competição. Claudinei, depois do Clássico você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você se estendesse um pouquinho mais, até porque ontem ganhou mais força ainda a notícia da possibilidade do Santos contratar um novo técnico. Como que você particularmente administra isso? Você procura não se informar, você não lê sobre isso, você se mantém alheio, ou você procura se manter inteirado para você ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, até porque é a tua profissão, é a tua carreira, né? Ler notícia a gente lê, né? A gente vê, tem internet, tem tudo, tem televisão, a gente está sempre vendo as coisas. Até ontem que a gente tinha jogado um pós-jogo, a gente sempre está vendo os lances do jogo, os comentários, enfim. Isso aí não vou dizer que eu não estou vendo, que eu estou sempre vendo, mas... como eu falei no pós-jogo, a pergunta não é para mim que tem que ser direcionada. Se está procurando, não está procurando treinador, se é o Claudinho, não é. Aí tem que se esperar um dia que vier alguém aqui falar, o doutor Odílio está impossibilitado de vir, né, está adoentado, está com problema aí que sofreu um acidente. E, enfim,
Aí, quando vocês tiverem a oportunidade de falar com alguém da direção, acho que a pergunta tem que ser direcionada a eles. Eu, como sempre falei, continuo trabalhando e a cada dia procurando fazer o melhor, dar o melhor treino, dar as melhores orientações e aprendendo a cada dia também, porque eu acho que, na realidade, você aprende mais com os jogadores do que isso com você. Você está trabalhando com um grupo de 30 pessoas, então você extraindo um pouquinho de cada um também, você acaba evoluindo. Conseguido falar com a diretoria, porque, como você mesmo disse, o Odílio está afastado, o presidente tem suas restrições, mas a gente sabe que eles foram atrás de técnico, sondaram algumas situações, pelo menos a informação que a gente tem. E o Odílio sempre bateu na tecla de que, se isso acontecesse, você seria o primeiro a saber. Você ficou sabendo de alguma coisa, te falaram alguma coisa, e se você ficou, isso te deixou de alguma maneira chateado? Não, não me passaram nada. Então, eu creio que não procuraram treinador nenhum agora, né? Você mesmo falou que, a mesma coisa que ele falou para vocês, falou para mim que se fossem procurar treinador, eu seria o primeiro a saber. Então, eu creio dessa forma, né? E não devem ter procurado ninguém ainda. Se procuraram, aí eu não sei. O doutor Odílio me falou que eu seria o primeiro a saber, pelo menos por ele, né? Mas aí você sabe que o Santos tem pessoas que às vezes falam em nome do clube, procuram algum treinador, pode procurar, vou te colocar no Santos. Isso aí no futebol é a coisa mais normal do mundo, né? Vou te colocar lá no Santos. O Santos perdeu, vou te colocar no Santos. O outro fala, vou te colocar no Santos. Aí outro liga para o Santos oferecendo técnico, enfim. Essas coisas acontecem normalmente no futebol, né? Então, para mim, o que me falam, eu acredito, até que provem o contrário. Então, sigo trabalhando tranquilo, mas eu acho que não é nenhum absurdo o Santos procurar um treinador. O Santos tem liberdade para ver o que é melhor para o Santos. E eu não acho nenhum absurdo. Acho que é uma situação normal do futebol. Ô, Claudinei, e como enfrentar o líder Cruzeiro, o melhor ataque no Mineirão, um estádio grande, com torcida contra? O que você está planejando para esse jogo? Como eu falei antes, a gente planeja ter a mesma doação que teve contra o Corinthians, né? O mesmo empenho, a mesma raça, a mesma dedicação, né? Para dificultar a vida do Cruzeiro. O Cruzeiro realmente é uma grande equipe, está numa fase muito boa, vem numa crescente na competição, tem um elenco muito qualificado, um treinador muito bom, que é o Marcelo. Então a gente espera fazer um bom jogo, estudar entre hoje e amanhã, aí já estamos dando uma olhadinha em algumas coisas do Cruzeiro, estudar como é que o Cruzeiro se comporta taticamente, procurar eliminar os pontos fortes do Cruzeiro, né? E tentar explorar alguma fragilidade que eles tenham, que a gente possa identificar para tentar os 3 pontos lá em Minas. Claudinei, você falou aí dos jogadores que vai esperar mais um pouquinho para utilizar, no caso do René Júnior e do Marcos Assunção. E eu queria saber o que dá para planejar, por exemplo, com o Marcos Assunção, né? Um jogador que veio para o Santos com uma expectativa muito grande, jogou apenas 8 partidas no ano, né? E sofreu aí com algumas lesões e tal. Você tem planos para ele, já que o campeonato é tão corrido, então o jogo do Corinthians é só mais um jogo, né, que exige muito do atleta. Dá para contar com ele nesse restante de campeonato? Então, o do Corinthians é o padrão que a gente está querendo, né, de doação, como eu estou falando. Então, você vê que quando joga dessa forma, o jogador fica bem desgastado, né? A gente fez aí os exames, aí, os testes da CK, que a gente fala lá, que é para ver a fadiga dos atletas, né, avaliar isso aí. E deu muito alto, deu muito acima da média de outros jogos, né? Porque os jogadores realmente foram ao limite. E a gente tem que ir ao limite sempre no futebol. E para a gente ir ao limite, a gente vai correr riscos às vezes, de um jogo para o outro, não recuperar algum jogador. Eu acho que o Assunção é um cara que, além da liderança dele técnica, né, que ele tem, o bom passe, a bola parada dele, ele tem uma liderança boa no grupo, ele orienta a equipe dentro de campo, é um jogador muito inteligente taticamente, você passa a orientação, ele passa para o grupo, ele orienta, ele cobra. E é um jogador que, se você precisar usar, você tem como montar. Esse esquema que a gente entrou jogando mesmo com 3 volantes, né, que a gente trocou o Alisson com o Arouca e com o Cícero, ele encaixaria muito bem naquela função que o Arouca fez ali, um volante mais pela direita, chegando no ataque, com possibilidade de finalizar, de fazer aquele último passe, fazer assistência, ele tem qualidade para isso. Então, o jogador da qualidade de Assunção, você vai precisar sempre, pode usar sempre, né, desde que você saiba que é um jogador que já está com uma idade avançada, né, com 38, se não me engano, 37 anos, né? 37 anos. E como tem outros no Brasil, como o Zé Roberto, como o Juninho Pernambucano, o Juninho voltou para o Vasco e tem feito a diferença. Eu acho que a Assunção, bem fisicamente, com a qualidade técnica dele, com a bola parada dele, tem como fazer diferença, como já fez no Palmeiras recentemente. Claudinei, tirando o jogo com o Barcelona, você tem conquistado bons resultados. E o Dr. Odílio já muitas vezes falou que, caso o Santos contratasse um treinador, ele deixou claro que queria contar com o seu trabalho na comissão técnica, independente você sendo efetivado ou outro treinador chegando.
Você já se vê preparado para seguir a sua carreira como treinador, independente de qualquer decisão que vai acontecer? E vem outra pergunta junto. Se você aceitaria voltar a ser auxiliar ou não? Ou seja, na sua cabeça você é treinador e quer tocar a sua vida? Então, Samir, eu acho que a gente tem que tomar as decisões na hora que for necessário tomar, né? Eu não posso tomar uma decisão em cima de uma hipótese, né? É difícil você falar assim, se acontecer isso, eu vou fazer isso, se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo. A gente tem que viver o dia a dia, né? A gente tem que ver se você vai querer continuar a carreira como treinador. Não sei se eu vou ter alguma proposta para trabalhar como treinador, né? Eu não posso dimensionar isso. Eu tenho, por isso que eu falo que cada treino que eu dou, cada jogo que eu dirijo o time, cada entrevista que eu dou para vocês, eu tenho que tentar passar alguma coisa, né, para quem está vendo, para quem está jogando o meu trabalho, né, para vocês, para o torcedor, para o Santos Futebol Clube, as outras agremiações também estão assistindo, né? Então você está colocando o teu trabalho no mercado, na realidade. Quando me passaram essa situação de ficar no Santos, eu sempre me coloquei à disposição de trabalhar pelo Santos e estou à disposição. E agora eu tenho ciência e consciência que a cada jogo, quanto mais eu dirigir a equipe do Santos, mais difícil é um treinador que chegue no Santos me querer por perto, né? É uma coisa normal. Ele pode se sentir de alguma forma ameaçado ou me ver como um cara que talvez não vá ajudar, mas o cara era técnico até outro dia. Isso é uma coisa que eu tenho consciência disso. O futebol funciona assim. Então a gente tem que ver. O Santos, eu sei que o Santos conta e confia muito no meu trabalho, pelo que eu já fiz no clube, pelos títulos que eu conquistei na base, pela minha conduta dentro do clube. Mas eu não tenho essa inocência de achar que a pessoa que vem vai vir aqui e falar: Claudinei, senta aqui, amigão, você é o cara, meu número 1. Ele vai trazer um auxiliar dele, se vier algum treinador. E aí também não quero ficar aqui como figura decorativa. Eu acho que eu não vou ficar aqui como uma árvore no CT. Se eu tiver função no Santos, eu permaneço no Santos, mas também sem função não tem sentido. Eu não vou ficar aqui pelo salário. Eu fico para trabalhar, para ajudar. Se não tiver função, não tem sentido. Então isso não depende só de mim. Depende de uma decisão da diretoria, se ela for tomada amanhã ou depois da minha não permanência. E depende de quem chegar, porque geralmente quem chega dando as cartas, né, chegar com o poder de algumas decisões, pode falar: eu não quero esse cara perto. Vocês querem que ele trabalhe, mas perto de mim eu não quero. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai administrar? Você está trazendo um treinador, você está fazendo um contrato com ele, você está estipulando algumas coisas com o treinador, ele vem exigindo isso, aí vai fazer o quê, Claudinei? É o que eu falei, a questão não depende de mim. Eu estou sempre à disposição para ajudar o Santos, para trabalhar onde precisar, desde que eu tenha função. Não vou ficar aqui como uma árvore, não vou ficar como um cabide de emprego, vou ficar aqui, tá bom, vou receber meu salário e ficar quietinho aqui, sentadinho embaixo na sombra aqui, vendo o que vai acontecer. Eu quero realmente ser útil de alguma forma, ou aqui, ou na base, ou enfim. Onde tiver que ser, eu quero ser útil. Se o treinador que vier julgar que eu sou útil, muito bem, eu vou ajudar com toda a honestidade que eu ajudei todas as pessoas que eu trabalhei até hoje. Ô, Claudinei, você não vai poder contar com o William José, né, que foi expulso no último jogo, e aí tem o Thiago Ribeiro, que tem características similares, né, fisicamente principalmente. Esse jogador já está 100% da condição física dele. E tem uma curiosidade, né? O Thiago Ribeiro jogou muitas vezes no Mineirão, jogou com a camisa do Cruzeiro, tanto ele quanto o Montijo. Isso de alguma forma ajuda, atrapalha ou não muda nada, na tua opinião? Nesse Mineirão ele não jogou ainda, né? No novo ele não jogou, mas realmente o fato de ele ter jogado no Cruzeiro pode ser um fator que motiva, né, o jogador a querer jogar contra o seu ex-clube, né? Acho que o Monte e o Thiago estão nessa vontade de enfrentar o ex-clube, de mostrar serviço, de reencontrar a torcida, um lugar onde eles brilharam, né? Eu acho que com certeza. Com relação à característica, ele é um pouquinho diferente do William, ele é mais de beirada, né, mais de movimentação, o William é um jogador mais forte, mais centralizado, mas até pelo fato do Thiago ainda não suportar os 90 minutos, é complicado você começar com os jogadores e já sair, sabendo que tem que fazer uma substituição. Né? A gente viveu isso no último jogo, a gente teve que trocar o Cicinho por falta de ritmo de jogo, estava com câimbras, enfim. Então, a ideal para a gente é começar com o Thiago ali como uma opção e usá-lo durante o jogo. Claudinei, logo que você assumiu o Santos, você disse que teve uma conversa com o Cícero, se eu não estiver enganada, sobre posicionamento de jogo, como ele se sentia melhor jogando, mais adiantado, mais para trás. E o Léo já deixou claro muitas vezes o desejo dele de ser experimentado no meio de campo. Você já conversou com ele sobre isso? Você pensa nessa possibilidade? Ele conversou comigo um dia assim, a respeito disso. Aliás, eu conversei com o Cícero, conversando no posicionamento, conversei com o Montijo, conversei com o Arouca, com vários jogadores, para ver como eu sentia, os melhores jogadores que eu achava que tinham condição de nos ajudar bastante. Eu acho que tem isso tido efeito, eu acho que o Cícero evoluiu, né? O Montijo evoluiu, o Arouca ficou uns dias de fora, está tendo dificuldade, não pelo futebol ao ritmo, né? Ele ficou alguns jogos de fora, e como eu falei, o Campeonato Brasileiro está
bem corrido, está bem intenso o jogo. O Arouca está estreando um pouquinho a intensidade do jogo ainda, mas vai voltar a ser aquele Arouca que a gente está acostumado a ver. No segundo tempo, já acho que ele foi bem contra o Corinthians na frente da zaga ali. E com relação ao Léo, ele conversou comigo, ele comentou, né, o que eu achava dele, mais para frente. Até ele falou, não sei se eu fico ano que vem ainda, mas se eu ficar, talvez atuar como meia. E eu falei para ele que isso aí requer um tempo, né, requer uma adaptação. Não dá para você simplesmente pegar o Léo e colocar ali, até porque um jogador que joga o tempo todo que o Léo tem feito na carreira dele como lateral, você joga de frente para o jogo, né, o tempo todo na beirada do campo de frente, você não recebe bola de costas para o adversário, difícil. O jogador que joga no meio de campo, às vezes, sai uma bola de costas para o adversário, tem que fazer o giro, tem que trabalhar essa bola. Então, eu acho que requer uma adaptação. Então, não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite e pegar e colocar o Léo no meio de campo sem ter feito um trabalho específico para isso. Aí demanda tempo. E, assim, no Brasileiro, do jeito que está o calendário nosso aí, se Deus quiser, a gente progredindo na Copa do Brasil, a gente tendo esses jogos que a gente tem atrasados, a gente dificilmente vai ter uma semana cheia para trabalhar, né? Uma semana sem um jogo no meio da semana. Espero que não, que isso é sinal que a gente está progredindo na Copa do Brasil. Então, acho que sem ter tempo hábil para isso é difícil. Você, dia para a noite, colocar o Léo, fazer um treino tático e botar ele para jogar no meio de campo. Claudinei, você falou que não vai levar o René Júnior. Mas a entrada do Alisson, quarta-feira, foi uma coisa emergencial para aquele jogo, porque era um jogo de muita pressão, né, ele para reforçar a marcação ali de primeiro volante, ou é uma coisa que você está projetando para o seu time mesmo? Você acha que tem que jogar com alguém ali na frente da área e liberar mais o Arouca e o Cícero? Outra coisa, você citou o exemplo de o treinador chegando, não sabe se ele vai querer trabalhar com você e tal, tá certo. Teve alguma relação? Porque, coincidentemente, aconteceu isso no São Paulo, o Milton Cruz com o Ney Franco, eles acabaram o Milton Cruz ficou um pouco de lado. Tem alguma relação com isso? Você não quer repetir uma situação dessa? Você já pensou nisso? Eu não sei o que aconteceu no São Paulo, a gente não sabe, né? Agora, sim, tem versões, a gente não sabe o que aconteceu na realidade, né? A gente sabe as versões que a gente tem visto aí na mídia, né? O Ney fala que o Milton se afastou, aí o Milton fala que o Ney que não deixou ele se aproximar, então a gente não tem como julgar, né? Não dá palpite na casa dos outros, né? A gente tem que dar palpite na nossa casa e olha lá, quando a mulher deixa ainda, né? A gente dá palpite em casa. Então, enfim, não vou julgar o trabalho lá. Eu falo porque eu acho que é uma coisa natural, entendeu? A gente tem que ter a empatia, né? Que é se colocar no lugar dos outros. Então, eu entendo que às vezes uma pessoa vem trabalhar no Santos hoje, está vendo aqui o Claudinei todo dia dando entrevista, o Claudinei trabalhando, o Claudinei orientando os jogadores, o Claudinei é técnico do Santos há 10 jogos. Quer dizer, é complicado, né, cara? O cara chegar aqui e achar que, vou chamar o Claudinei aqui, vai ficar comigo no banco ali. Pode ser que aconteça isso, aí depende da pessoa que vem, das informações que ele vai ter a meu respeito. Às vezes é uma pessoa que já me conhece, né? Tem muita gente no futebol que eu conheço que trabalha aí, ou que tem um auxiliar que já jogou comigo, ou me conhece, enfim. Pessoa que me conhece sabe a minha conduta, mas a pessoa sem conhecer, chegar confiando em você, o normal é a pessoa quando chega querer mudar tudo e botar pessoas da sua confiança o mais próximo possível, né? Eu, da minha parte, cheguei aqui, não trouxe ninguém, não exigi nada e estou trabalhando com as pessoas que estavam, porque eu acho que são pessoas honestas. E estou conhecendo no dia a dia, não pré-julguei ninguém, não fiz em nenhum lugar que eu passei. Então, eu não pré-julguei, eu trabalhei com quem estava aqui, estou super satisfeito com as pessoas que trabalham comigo, estão me dando todo o respaldo. A mudança do Alisson, desculpa. Com relação à mudança do Alisson, eu entendi que o Cicinho, pelo estilo de jogo do Cicinho, de apoiar bastante o ataque, eu achei que a gente tinha que ter um jogador ali mais fixo até para dar essa liberdade para o Cicinho. E, inclusive, pelo Corinthians jogar diferente do que vinha jogando antes, né? Aquele Corinthians que a gente vinha vindo jogar com o Sheik aberto de um lado e o Romarinho do outro, antes era o Jorge Henrique, enfim. Em vez de estar com 2 atacantes abertos, ele estava com 2 meias. Então, eu tive a preocupação. O Renato é um jogador que roda muito ali, na frente da zaga. Eu fiquei preocupação do Renato rodar atrás dos nossos 2 volantes, no caso o Arouca e o Cícero, e nos causar problema, encostar no Guerreiro ali. Então, optei pelo Alisson ali. Eu vou, como eu falei, analisar o Cruzeiro. A gente está dando uma olhada para ver se é necessário a gente começar com o Alisson ou voltar para o nosso esquema com 2 volantes e 2 meias. Aí a gente tem que trabalhar jogo a jogo. Eu acho que a gente tem que ter aí 80% do time aí, a equipe que vai jogar sempre, e ter uma ou 2 posições que você possa fazer essa variação tática.